muito jogo que se baseia no ato de caçar, seja na caçada de criaturas fofinhas capturadas em bolas mágicas, seja na caçada simulada de animais de verdade, ou mesmo na fantasia de poder de ser um bruxeiro, caçador de monstros, num mundo de fantasia sombria. Ainda que muitos jogos tentem te colocar nesse clima imersivo, poucos realmente se aproveitam do ciclo necessário para realizar uma caçada, nas informações adquiridas em cada iteração, na forma que você precisa analisar e entender o seu inimigo, em como a experiência de caçar é parte da própria história que você está vivenciando naquele jogo. Mas os dias de falsas caçadas estão contados, porque Monster Hunter constrói toda a sua narrativa ao redor de você se tornar o maior dos caçadores. E então, Caçar Deus. Monster Hunter é um jogo lançado em 2004 pela Capcom na ideia de expandir o seu portfólio de jogos para o modelo online. A ideia era unir um grupo de pessoas e elas caçarem essas criaturas enormes. Contudo, em 2004, o Xbox Live estava crescendo como serviço online, mas o Xbox mesmo não fez tanto sucesso no Japão, deixando então o jogo dependente de um acessório do PlayStation 2 chamado adaptador de rede PS2. Esse acessório permitia que você se conectasse à internet e conseguisse jogar com seus amigos. Posteriormente foi lançado um port do jogo original chamado Monster Hunter Freedom. Ele foi lançado para o console PSP, o console portátil da Sony, que tinha um co-op local e criou todo um nicho muito forte para o jogo. Ainda que o PSP não era tão famoso ao redor do mundo, ele era uma febre no Japão na época que foi lançado, colocando o Monster Hunter original na mão de todos os japoneses que iriam aproveitar o jogo e jogar o co-op local. Desde então, tem uma longa franquia dividida em jogos principais de console e os portáteis. Bem, mais ou menos, essa coisa toda se mistura. A série se solidificou no Japão e posteriormente veio para o ocidente com mais força através do Monster Hunter 4 Ultimate, em 2015, que faria a Capcom apostar num título mais robusto, com gráficos mais realistas, e com isso colocar várias melhorias que tornaria mais palatável o jogo para o mundo todo. Então eles lançaram Monster Hunter World. A ideia original do primeiro jogo era um mundo de alta fantasia, com magia e poderes, mas graças em parte à visão do diretor Kanami Fujioka, o jogo acabou indo para essa estética mais pré-histórica, com estratégia e o peso das armas, como pequenos humanos lutando para sobreviver nesse mundo de predadores muito maiores que eles. Uma biologia fantasiosa, mas tentando seguir uma realidade, um aspecto mais pé no chão, um peso para todo o combate. Por isso, existe esse grupo de guerreiros valorosos que saem na natureza para caçar e proteger sua comunidade. Eles são os caçadores e fazem parte da fronteira do conhecimento nesse mundo. E você acorda como um caçador que tem poucos recursos. Por isso, uma das coisas mais marcantes em Monster Hunter é extrair materiais dos monstros e dos ambientes que você encontra para ir se equipando melhor e aos poucos tendo capacidade de esmigalhar esses bichos na porrada. Pegando pedaços dessas criaturas, você acaba aprendendo um pouco sobre a ecologia delas. Tipo, você precisa de 7 chifres de um bicho, alguns dentes desse outro, você acaba descobrindo algumas glândulas e como ele acaba criando alguns efeitos, ou chamas, ou veneno, ou água, e acaba até entendendo um pouco nessa tentativa de tornar essa criatura um pouco mais real. E claro, para você caçar essas criaturas, você vai ter que decidir em uma das 14 armas que eles têm disponível. Inicialmente eram 9 ou 8, se eu não me engano. Monster Hunter é um jogo bem focado no combate, e essa vai ser uma das ferramentas essenciais para você utilizar nas suas caçadas. E o que se destaca muito especificamente nelas é quão grande elas são e quão pesada elas são na hora de você se mover e você começar os seus ataques. Dado que você enfrenta uma criatura gigante, você também acaba operando uma arma gigante. Mas você não é uma pessoa gigante, você tem que saber quando colocar a força necessária para colocar o seu ataque para frente. E é exatamente por isso que o começo de Monster Hunter acaba sendo um pouco mais lento. Primeiro você vai perceber que seu boneco talvez não seja o bicho mais responsivo do mundo. Ele tem tempo entre a ação e outra, e geralmente acaba se esforçando mais para se mover. Por exemplo, se você vai mover o martelão ou o espadão, tem um tempo da energia que você vai colocar para levantar aquela arma até a queda, que é completamente brutal. Mas claro, não é só você que tem esse ritmo. Os monstros, por serem grandes, eles também têm um ritmo de movimento. Eles se preparam para ataque e eles acabam mostrando as suas brechas e revelando o tempo necessário para que você consiga dar uma bela espadada.
basta você sair balançando de qualquer jeito essas armas, você precisa entender quando avançar e quando recuar, e principalmente onde você vai bater. Você é introduzido aos monstros menores, criaturas fáceis de fugir e que normalmente se apresentam em bando. Depois você encontra um monstro grande, que não vai se mover rápido e nem dará tanto dano, mas já vai te colocar à prova de uma luta um pouco mais longa, onde, se os seus movimentos não forem colocados muito bem, você vai ser punido e ser arremessado para o outro lado da arena. O perigo vai sim se mostrar, e ele vai se revelando no mundo a cada encontro novo que você tem, a cada desafio mais ousado. E esse desafio ele nunca vai deixar de crescer, e por isso você vai precisar se tornar um caçador melhor. Mesmo que o primeiro bicho que você mata é de boa, a coisa vai ficando mais e mais complicada, até que você vai ver essa tela 3 vezes. E então você perde uma caçada inteira. Volta pra casa de mãos abanando. E aí que você vai aprender que Monster Hunter, acima do combate, de todo esse espetáculo, ele é sobre... Não demora muito pra você perceber que não basta só ir correndo pro monstro, que a sua arma tá começando a ficar fraca, que você tá batendo e voltando e você não tá conseguindo penetrar essas escamas. Os jogos mais novos são mais generosos, eles vão te ensinando como jogar, mas não vai demorar muito pra que ele comece a te colocar lições muito valiosas sobre a dificuldade do jogo. Principalmente se você jogar bastante sozinho, o que eu acabei jogando. Embora ele tenha esse tom mais online de cooperação, jogar sozinho também é uma experiência muito interessante, porque você não vai ter ninguém pra te ajudar ali, e portanto você vai ter que ser muito mais organizado na sua caçada. Tava sem poção direito? Organiza seu inventário. Coloca atalhos dos itens. Começa em cada caçada a prestar atenção no quanto tem, qual coisa você vai pegar, qual você não precisa, você vai entendendo como aquele ambiente funciona. Tem recursos que é importante você acumular para ter bastante e conseguir lidar com as caçadas tranquilamente. Tem outros que nem tanto, talvez você evita ficar ocupando o espaço da sua bolsa. Se você tá sendo envenenado, tem item para se curar. Se você tá sendo eletrificado, se você tá ficando molhado, também tem item para lidar com tudo isso. Putz, tem um bicho que te coloca para dormir, também tem um item que vai te ajudar a ficar acordado. Todos esses elementos, eles são extremamente importantes e acabam se tornando obrigatórios conforme as situações mais problemáticas vão se apresentando a cada monstro que você vai enfrentando. Aos poucos você vai entendendo o caminho do caçador. Não esquece de comer para que você mantenha a sua vida e o seu vigor sempre bem cheio. Se você olhar bem, Monster Hunter tem muito da gênese do JRPG ou do JRPG, que é esse padrão de ter muitos itens para lidar com diferentes status. Embora seja um jogo de ação, você vai ter que lidar com turno, porque tem horas que o monstro vai estar muito bravo, fazendo seus ataques, e você vai ter que esperar, se afastar. Ele coloca os termos do JRPG de uma maneira muito mais dinâmica. Antigamente, nos jogos antigos, a ideia era você ficar vasculhando os mapas até encontrar o bicho, jogar uma bola de tinta para marcar ele, para você não perder e ter que ficar procurando ele de novo. Mas já no World, nos mais novos, até mesmo no Rise, você consegue encontrar ele com certa facilidade. Ele tá ali no mapa, e principalmente no World você vai conseguindo coletar essas pistas e conseguir investigar mais esse monstro, entender exatamente para onde ele vai, como ele lida, mas é uma maneira bem simples para te levar à geleia do jogo, que é o combate. Você saca a sua espada, sentindo suor na mão. Aquela fera gigantesca vem correndo na sua direção. Tem pouco que você consegue fazer. Então você balança sua arma ainda sem entender muito bem o tempo das coisas. Você até consegue bater nela, mas ela não para. Ela te arremessa longe, apesar do seu ataque. Essa é uma típica batalha sendo iniciada no Monster Hunter. É importante saber quando você deve atacar, entender o ritmo do seu ataque e como essa criatura ela vai se mexer, o que ela pretende fazer. Entendendo isso, os seus primeiros ataques nem parecem surtir tanto efeito. Você bate e ele parece não reagir. Aquela montanha de carne tentando sobreviver a você, mas ao mesmo tempo não se importando com a sua presença. Mas é aqui que a coisa fica diferente, porque conforme você bate no mesmo membro, na mesma parte do monstro, ela vai ficando mais fraca e ele começa a titubear. A própria parte começa a abrir ferida e você até consegue desnortear a criatura. Mas o essencial é colocar ele no chão. Quando você bate o suficiente para ele cair e começar a espernear de dor. É meio zoado isso, mas é um jogo. Jogos são violentos. Você tem então a chance de efetuar uma sequência brutal de ataques, usar tudo que você conhece da sua arma e finalmente
colocar os seus combos à prova. Embora os ataques iniciais sejam lentos, você vai ganhando um pouco de momentum a cada ataque que você dá, colocando os combos para funcionar. Nesse jogo você não vai ver a vida do seu inimigo, você nem vai saber exatamente quanto que falta para você derrotar ele. O importante é você observar ele. E é exatamente por isso que existe toda uma dança em Monster Hunter. E conforme os monstros vão ficando mais difíceis, eles vão tendo menos brechas e vão se tornando um desafio um pouco mais rápido, um pouco mais ligeiro, apesar de serem bem grandes. A tônica de Monster Hunter é sobre essa criatura pequena lutando contra algo muito maior, que parece até impossível no começo, e vai se tornando mais fácil, mais alcançável, conforme você vai melhorando como caçador. E exatamente por isso, conhecer a sua arma é algo fundamental. Entender os seus combos, seus pontos fortes e fraco. Um martelão pode ser perito em quebrar e desnortear a criatura, enquanto uma espada longa vai ser ótima para cortar o rabo das criaturas e dar itens extra. As lâminas duplas são muito ágeis, não tão potentes quanto o espadão. Por outro lado, você pode sair voando com uma glaive inseto. E claro, conhecer esses combos e entender como a arma funciona é só o começo. Além disso, você vai começar a melhorar suas armas, colocar elementos nela. Eu particularmente jogo bastante com a espada longa, que é a arma mais famosa do jogo. E ele te promete uma verdadeira vida de personagem de anime. Mas, por outro lado, você também pode usar as lâminas duplas, que faz você basicamente ser o Levi do Attack on Titan. Fora isso, você vai pegar a sua arma e até ser bem estratégico com os elementos que essas armas têm. Por exemplo, uma arma de fogo vai ser extremamente eficiente contra um bicho de água e vai derrubar ele muito mais rápido, o que te leva a se tornar um colecionador de armas de todos os elementos, para que você consiga destruir qualquer criatura que ficar na sua frente. Quando você chega nesse nível, a sua experiência de caça já está refinada. E aí que você começa a entrar na parte mais obtusa de como evoluir e ter uma árvore de habilidades dentro de Monster Hunter, através de itens decorativos e penduricais. Esses itens têm categorias, quantidades e nível. Quanto mais você encaixa e coloca na sua arma, na sua armadura, talvez em colares, pingentes e coisas do tipo, mais habilidades você vai agregando, mais combos, mais capacidade. Por exemplo, tá tomando muito dano de frio, você consegue se proteger disso. Muito dano de veneno também. Ou aquela desgraça do dano de eflúvio, que basicamente arranca metade da sua vida para um bicho totalmente podre. Ainda que você comece a evoluir, você vai percebendo que esses inimigos eles vão realmente ficando fortes. Você não é mais um caçador inexperiente que cai na primeira rabada do Rathalos ou fica completamente cego quando o Tizu Yaku... Ei, viajante! Talvez esteja perdido, mas devo dizer para você curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Talvez até comentar sobre a sua experiência com Monster Hunter. Ou com outro jogo, sei lá. Não se limite por esse simulacro de realidade qual eu estou inserido. Você tá livre. De tanto tomar porrada dos bichos, você tem como colocar um item para se proteger disso. Ah, putz, eu tô sem dano, talvez eu tô precisando de mais crítico, tem itens para isso. Você consegue montar e construir toda a sua build, ou seja, o seu personagem, para se tornar um caçador extremamente eficiente. Essa personalização, esse entendimento, ele é apresentado sem apresentar. É muito mais sobre você tentando se tornar um pouco menos morrível nos combates. Ah, mas também você se torna mais esperto, você coloca armadilhas, você sabe aonde que ele vai cair, como colocar ele numa situação extremamente vulnerável. Você não é mais uma criaturinha indefesa. Conforme o jogo avança, você vai crescendo em rankings dessa guilda. Você vai subindo e conseguindo missões mais poderosas, ou mais difíceis, através de estrelas. No começo você tá no ranking baixo. Depois que você termina a história principal, ou a história cinemática, você acaba sendo apresentado para um ranking mais alto. E por fim, quando é lançado alguma expansão do jogo, você acaba liberando o ranking G. O importante desses rankings mais altos é o que se esconde nele. Apenas os mais habilidosos caçadores podem enfrentar essas criaturas. Menos animais
e menos criaturas mais ecológicas eles se parecem, e eles começam a se parecer mais com deidade, capazes de moldar a natureza ao seu favor, guiando biomas inteiros e inspirando civilizações. Monster Hunter é sobre a humanidade vem extraindo da natureza os meios de superar sua inferioridade natural. No passado desse mundo parece ter havido outros seres que também lutaram pela própria sobrevivência. Conquistaram cidades e se tornaram extremamente poderosos. Mas a natureza ela é perene e não se importa com o tempo. Tudo pode cair se esperar o suficiente. Monster Hunter te desafia a continuar em pé, mesmo diante de todas essas civilizações que caíram como os Serperianos. Os dragões anciões são monstros míticos, capazes de influenciar ecossistemas inteiros e devastar cidades e regiões. Eles têm a capacidade de mudar completamente o mundo. São em si os causadores dos terremotos, das grandes chuvas, das erupções, dos tornados, do frio congelante, do calor escaldante. Indiferente à presença do caçador, mas esperando a ofensa máxima que um deles tem de desafiar esses deuses antigos. Se preparar para um desafio desses é o auge do jogo, quando você escolhe as armaduras certas, caça os bichos certos para montar a arma perfeita, une as joias e penduricalhos, monta a sua build para se tornar capaz, talvez, de arranhar um pouco essas criaturas. Você já tem um jardim de coleta, um almanaque dos pontos fracos e fortes de todas as criaturas, e as suas habilidades com a arma que você foi adquirindo conforme caçava por aí. Sempre tem um predador maior. E o maior de todos é a própria natureza. Diante de um tufão imparável, surge Kushala Daora. Ou depois de caçar o maior de todos os monstros, Zora Magdaros, você vai ficar de cara com um bicho agressivo e extremamente espinhento chamado Nergigante. No meio de trovões terríveis, nas planícies desérticas, você encontrará Heidal. Num cemitério de carcaças antigas, surgirá dali o apodrecido Valhazak. Ou você pode se esbarrar nos confins dessas antigas civilizações com o faminto Arkveld. Esses dragões épicos são inimigos formidáveis que começam a sair da visão ecológica e se tornam essas lendas vivas, como se a própria natureza começasse a se tornar viva e, muito mais do que isso, uma deidade. As lendas reais são parte da cultura desse mundo, das crenças e de como os humanos lidam com tudo ao seu redor. Seja na confiança que eles têm em alguns penduricalhos que fazem parte de toda a cultura da região para basicamente se proteger de muitos monstros que poderiam atacar eles, ou nas canções que lembram sobre tempos antigos. Durante a história, você vai acabar entendendo que esses monstros, eles eram, às vezes, louvados, outras vezes, cobiçados, como armas, como uma forma de se defender da própria natureza, da própria fragilidade humana. Claro, de uma maneira singela e poética, fugir da natureza humana, que é a própria morte. Não é mais aquelas criaturas que, eram uns dinossauros grandão que você até batia. Não, agora você tá lidando com algo muito maior e muito mais poderoso. Se você for jogar solo, a dança que você tem que ter para que tudo isso funcione e você não seja obliterado por essa deidade é muito importante. Ela é basicamente o pico da preparação e de tudo que você vai aprendendo durante o jogo para lidar com esses inimigos. Parece até que você acaba se conectando com tudo aquilo e consegue lidar e fluir com tudo isso. Monster Hunter, no geral, ele tenta colocar esse peso em todas as suas ações. Por mais fantástico, exagerado e meio anime que ele seja, ele ainda tem esse peso. E sim, esse jogo basicamente simula o seu crescimento como um personagem shonen. Por mais que você se prepare e realmente consiga partes de monstros épicos, crie equipamentos verdadeiramente poderosos, você sempre vai ter um desafio maior. Um ancião novo, uma expansão para te colocar numa situação mais difícil e, claro, um novo Monster Hunter para jogar.
Espero que tenham gostado, eu me chamo Vitor e falo nesse canal sobre videogames e as suas histórias, desde os enredos, temas e como algumas coisas se relacionam com a nossa vida real também. Às vezes eu também falo de outras coisas, outras mídias e sabe, o que der na telha. E se quiser ver sobre o poder descontrolado exercido por homens em Silent Hill 2, dá uma olhada aqui. Ou se você preferir descobrir 5 jogos experimentais, tem esse aqui. É isso, valeu!